Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Isso aí. Deus seja louvado e magnificado. Que o nome dele seja exaltado cada vez mais na minha e na sua vida, meus irmãos. Meus irmãos, eu recebi essa missão e essa grande oportunidade e essa grande responsabilidade de trazer uma palavra para a igreja nessa noite. Eu creio no Espírito Santo. Creio que Ele vai me ajudar a ministrar a palavra nessa noite. Amém, meus irmãos? Pega sua Bíblia, irmão. Abra no livro de João, no capítulo 11, no verso 25. Depois que a gente leu o 25 e o 26, Mateus, você coloca o 40, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo achou? Aquele que achou, diga amém. Aquele que não achou, fala, espera um pouquinho que eu tô procurando. Aleluia. Deus seja louvado. Jesus é bom, irmão. Jesus é fiel. João 11, verso 25. João 11, verso 25. Foi isso que eu falei mesmo? Foi isso? João 11, 25. Depois que a gente leu o 25 e o 26, a gente vai ler o 40, meu povo. Povo abençoado de Deus. Geração eleita. Nós vamos morar no céu, hein? Ninguém vai ficar para trás em nome de Jesus. Vou ler, irmão. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Volta o 25 de novo, por gentileza. Vamos ler pausadamente. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Deus seja louvado. Meus irmãos, o Senhor tem falado no meu coração com força. Eu nem tinha recebido a missão, a oportunidade de trazer a palavra. Mas o que o Senhor falava no meu coração é assim, ó. Morte espiritual. Morte espiritual, morte espiritual. Eu falei, o que quer dizer morte espiritual? Morte espiritual. E o Senhor aqui, Ele usou a doença de um homem que depois veio a morrer, para mostrar para mim e para você que Ele não só ressuscita um morto físico, mas Ele ressuscita um morto que está morto espiritualmente. O texto vai dizer, irmão, que estava enfermo um certo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Marta e Maria. O texto também vai nos dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E essa casa, irmão, era uma casa frequentada por Jesus. Eles eram amigos de Jesus. O que eu quero dizer para a igreja? Começando a aplicar para os nossos dias de hoje, para o nosso dia a dia. Apesar de eles serem amigos de Jesus, apesar de Jesus estar na casa deles frequentemente, ainda assim, a enfermidade entrou. E como já não se bastasse, irmão, essa enfermidade piorou e Lázaro veio a óbito. Sabe por que eu estou falando? O que acontece, irmão? Às vezes a gente acha que a gente está na posição com Deus, a gente está fazendo tudo certo, a gente está buscando, a gente está
perseverando na presença do Senhor, a gente às vezes acha que nada vai acontecer com a gente. Mas aqui está um exemplo, uma família que era amigo de Deus. E eles eram chegados de Deus, porque toda vez que Deus passava por ali, Jesus passava por ali, ele parava nessa casa. Só que a palavra do Senhor fala que ele não ia nos privar dos ventos. Muito pelo contrário, a gente vai passar pelo vento. Só que ele vai passar conosco. O vento pode até bater no barco. Só que se você crer, ele pode mandar o vento parar. E o mar se acalmar. E aquela tempestade virar a bonança. Mas para isso a gente precisa ser perseverante. Eu sei que é difícil às vezes ser perseverante nessa hora. As duas irmãs eram amigas de Jesus. Como que elas deveriam estar pensando? O Jesus poderia estar aqui. Se Jesus estivesse aqui, Lázaro não morria. Quando ela mandou um recado, ela mandou avisar Jesus. Marta e Maria, o texto fala, Marta e Maria mandou avisar Jesus. E ela mandou ressaltar e falar bem assim, ó: avisa Jesus que Lázaro, aquele a quem ele ama, está enfermo. Ela fez questão de ressaltar, avisa ele que é aquele a quem ele ama, está enfermo. Só que o texto diz, irmão, o recado chegou. Jesus falou assim: essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus e para o Filho de Deus ser glorificado através dela. O que eu entendo com isso? Jesus está no controle de todas as coisas. E se ele falou que não é para a morte, ainda que morra, vai ter que viver de novo, irmão. Eu não sei se alguma coisa morreu na sua vida. Eu não sei se algo ficou enterrado no passado. Alguma promessa que Jesus te fez. Talvez você desistiu, você esqueceu. Você falou que agora não tem mais jeito. Isso ele está morto, está enterrado. Mas eu estou aqui para te dizer nessa noite, se foi promessa de Deus e se ele deu a palavra dele, ainda que está morto, viverá. E o texto ainda diz mais, irmão, o recado chegou para Jesus. O recado chegou para quem? Só que Jesus demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Jesus falou assim: não é para a morte. O mensageiro voltou. Só que Jesus falou que não é para a morte, mas ficou. Quando o mensageiro chegou lá em Marta e Maria, Jesus já estava morto. E agora? E a fé delas? Jesus não, Lázaro já estava morto. Quando o mensageiro voltou para dar o recado de Jesus a Marta e Maria, Lázaro já estava morto. Como que ficou a fé delas? E Jesus falou que não era para a morte, mas Lázaro já está morto. E agora? E para completar, já estava alguns dias enterrado, né? Porque da onde Maria e Marta estavam até Jesus, era caminho de um dia. Jesus demorou mais 2 dias para sair de lá. Quando Jesus chegou lá, tinha 4 dias morto, já. Louvado seja Jesus Cristo. E depois de 2 dias, Jesus pegou e resolveu ir. Chamou os discípulos, falou: vamos voltar para lá, que o nosso amigo Lázaro está adormeceu. Até então, os discípulos estavam achando que Lázaro tinha dormido. E os discípulos falaram assim: se dorme, tá bom. Só que Jesus foi mais claro para eles: deixa eu te explicar melhor. Lázaro está morto. Vamos lá ter com ele que eu vou despertar ele. Aí os discípulos falaram assim: mas Jesus, ainda agora há pouco, os fariseus queriam apedrejar o Senhor. Como que a gente vai para lá? Só que Jesus falou assim: não tem 12 horas no dia? Aquele que anda de dia não tropeça. Aquele que anda à noite tropeça. O dia representa a luz.
A luz é quem? Aquele que anda em Jesus, anda na luz e não tropeça. E aquele que anda na luz não está em treva. Jesus estava falando ali que aquele que anda nele, aquele que anda no dia, aquele que anda na claridade, aquele que anda diante da luz que ele ilumina os nossos caminhos, não tropeça. Mas aquele que anda nas trevas, irmão, esse tropeça e cai. E Jesus, irmão, falou: vamos até Lázaro, porque o diabo, ele é sujo. Os fariseus estavam com o quê para Jesus? Pedra. Eles queriam apedrejar Jesus. O diabo, às vezes, eles colocam uma pedrinha pequena para interromper aquilo que Jesus quer fazer lá na frente. O que Jesus ia fazer lá na frente? Tirar uma grande pedra. Então, irmão, quando o diabo colocar uma pedrinha pequena no seu caminho, não para não. Os discípulos falaram assim: os fariseus estão cheios de pedra lá para te apedrejar. Agora há pouco, ainda agora há pouco. Só que Jesus falou assim: vamos embora, está de dia, vamos na luz. Porque Jesus sabia que ele estava no tempo que Deus tinha dado para ele na terra. Ele sabia, e até mesmo, irmão, como homem, Jesus que se arriscaria para salvar o amigo dele, que estava morto, que ele sabia que já estava morto. E Jesus foi. Chegando Jesus próximo da aldeia de Marta e Maria, chegando Jesus próximo da aldeia de Marta e Maria, Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando. E Marta, sabendo que Jesus estava chegando, se levantou e foi correndo atrás de Jesus. Todo mundo aqui lembra da história de Marta e Maria, né? Marta e Maria, aquelas duas que estavam na casa. Jesus chegou, Marta atendeu, depois passou para Maria ficar com Jesus, e depois foi fazer faxina. Marta foi fazer faxina e deixou Maria com Jesus. Só que agora, irmão, foi diferente. Estava Marta e Maria na casa, Lázaro estava morto. Quando Jesus chegou, quem correu primeiro? Aquela que não tinha dado muita atenção da outra vez. A sorte que Jesus não é igual a gente. Porque se fosse igual a gente, ia falar assim: agora que você está precisando, você vem correndo. Porque tem crente que é assim, irmão. Quando o negócio está mil maravilha, Jesus fica em segundo plano. Olha o que a irmã falou ali, ó. Fica, ó, para de orar, para de ler a Bíblia. Mas quando bate o vento, mas isso é bom, irmão. Quando bate o vento, vai para o pé de Jesus correndo. E Jesus, com a sua infinita misericórdia, fala o quê? Jesus falou com Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus falou assim, ó: Maria, porém, ficou. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, olha a fé de Marta, hein? Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Marta, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. A fé de Marta, Marta aplicou a fé dela em dois tempos errados. Primeiro, ela falou: Jesus, se você tivesse aqui, botou a fé lá no passado. Depois ela falou assim: eu sei que ele vai ressurgir. Quando tiver a ressurreição de todos os mortos, todo mundo vai ressuscitar de novo lá na frente. Jesus falou assim para ela, ó, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Jesus falou para ela. E aí, meu irmão, Marta saiu da presença de Jesus e veio Maria. Maria veio, conversou com Jesus, chorou. O texto fala que Jesus chorou na hora. E Jesus veio e perguntou onde que Lázaro estava sepultado.
chegou, pediu para retirar a pedra. Pediu para retirar a pedra. É aqui que eu quero começar a falar com a igreja sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Jesus pediu para tirar a pedra para ressuscitar Lázaro. Meus irmãos, existem dois tipos de morte, a morte física e a morte espiritual. Tem gente que está andando aí na rua, aí você passa e olha para ele, mas por dentro está morto espiritualmente. Um dia eu tive morto espiritualmente, irmão. Um dia eu era um cadáver ambulante. Eu andava na rua, as pessoas olhavam para mim e falavam, lá vai um ser humano. Só que a alma, o espírito, estava morto. Eu quero começar a falar desse tipo de morte, que é a morte espiritual, que a gente morre lá fora, quando a gente está afundado no pecado. E depois eu vou falar da segunda morte. Quando a gente vem para a igreja, existe uma morte aqui dentro da igreja. Você começa ficando doente, igual Lázaro ficou. Depois, se você não cuidar, não colocar remédio, o remédio eu vou falar depois. Primeiro eu vou falar daquela morte lá de fora. Jesus é especialista em ressuscitar morto. Ele cria situação para tirar você do lamaçal do pecado. E assim foi comigo. Eu gosto de colocar a minha vida na reta. Eu gosto de colocar a minha vida na reta, a experiência que eu vivi. Eu não vim aqui contar testemunho, todos aqui me conhecem. Mas eu estou aqui para falar que Jesus liberta, cura e salva, irmão. Ele transforma a vida. Ele pega no lamaçal do pecado e coloca para sentar junto com os príncipes do seu povo. Esse é o Deus que eu conheço, é o Deus que eu confio. E Deus me viu lá no lamaçal do pecado. E Ele criou a situação para me tirar. E Ele começou, no meu entendimento, a pedra que tinha diante do túmulo. Para mim o túmulo era o mundo. E eu estava dentro do túmulo. Tinha uma pedra na frente para me sair. A principal pedra que tinha na minha frente era a minha própria mente. A minha cabeça, que queria guiar a minha vida pelos caminhos errados. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. E o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida. Jesus começou a colocar o Espírito Santo para trabalhar na minha vida. E através daquelas situações que Ele criou, para deixar o meu coração como uma terra fértil, eu comecei a dar ouvido à voz do Espírito. Porque quando você está morto, afundado no pecado, você não dá ouvido à voz do Espírito. É preciso o Senhor te colocar numa situação difícil, para você aprender a dar ouvido a essa voz. Porque qualquer um, irmão, seja ele que está lá fora, ou seja quem está aqui dentro, ninguém faz nada sem a consciência acusar. Você pode ser o pior homem ou a pior mulher do mundo. Antes de você fazer alguma coisa, a sua consciência vai te acusar. Se não te acusar na hora, te acusa. Você só não percebe se você estiver muito morto mesmo, igualzinho eu estava. Então ali, irmão, o Espírito Santo começou a trabalhar. E ele começou a tirar a primeira pedra, que era o impedimento da minha mente. E ele falou assim, saia para fora, Lázaro. E me chamou. Eu era Lázaro. Eu estava morto, dentro do túmulo. Só que quando eu saí, irmão, de dentro do túmulo do mundo, eu cheguei, o texto fala aqui, ó. Ele estava com as pernas e as mãos atadas. Sim ou não? Lázaro estava com as pernas e as mãos atadas. E tinha um lenço sobre os olhos de Lázaro. E assim é, quando você sai de lá, você vem. Quando você chega aqui, o Senhor começa a aplicar a palavra na sua vida. O Senhor começa a te ensinar a orar. O Senhor começa a te ensinar a jejuar. E ali, irmão, você saiu do túmulo e você começa a se movimentar. Porque quando você sai do túmulo, você estava morto. Você fica assim, ó, meio duro. Você está endurecido. Uns desenvolvem mais rápido. Outros desenvolvem mais lento. Mas o que eu quero dizer? Jesus ressuscitou o morto que estava no pecado.
o morto que estava lá fora. Jesus trouxe para a vida. Lembra do filho pródigo? Jesus falou assim: esse meu filho estava morto e reviveu. Estava morto fisicamente? Não estava. Para mim, o maior milagre que tem na vida não só é um cego voltar a enxergar, não só é um coxo voltar a andar, não só é um morto fisicamente voltar à vida, não. Para mim, o maior milagre, irmão, é a transformação que Deus faz na vida de um ser humano. Porque um coxo, o cara pode chegar aqui e orar. Eu acho lindo, irmão, a fé dessa. Eu já vi vídeo, o cara chegou, se levanta e anda. O cara chegou, levantou e andou. Pessoalmente eu nunca vi, mas eu acredito no poder de Deus. A mulher com câncer, ser curada, depois a mulher voltar lá e dar o testemunho e falar que foi curada. Isso é lindo, é lindo. Porém, Jesus sempre priorizou a salvação. Vocês se lembram daquele cara que chegou na maca, carregado pelos amigos dele, colocaram ele no pé de Jesus. O que Jesus fez? Levanta e anda. Primeiro Jesus falou assim: seus pecados estão perdoados. Todo mundo ficou espantado, todo mundo estava esperando o quê? Jesus falar o quê? Levanta e anda. Só que Jesus sabia o que estava no coração dele, e Jesus falou assim: porque vocês estão falando isso aí, eu vou fazer o que vocês estão querendo, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para fazer o que quiser aqui. Levanta e anda. O cara pegou e levantou. Só que Jesus perguntou para ele: o que vocês acham mais fácil? Perdoar os pecados ou mandar ele levantar e andar? Quem pode perdoar pecado de alguém? Só Jesus Cristo, irmão, que pode perdoar nosso pecado. Então Jesus priorizou sempre a salvação, apesar de ele ter feito centenas de milhares de cura, de libertação. Só que teve gente que foi liberto, foi curado, mas não voltou para agradecer, como os 10 leprosos. Os 10 leprosos falaram o quê? 10 foram curados, 10 foram até Jesus. Eles foram até Jesus, eles sabiam quem era Jesus. Jesus fez acepção para curar? Não. Curou quantos? 9? Curou 10. Jesus curou os 10. Quantos que voltaram para agradecer a Jesus? Só um. Mas quando aquele voltou, Jesus falou assim, ó: a sua fé te salvou. Jesus falou, a sua fé te curou. Já tinha curado. Podia ter falado, a sua fé te curou. Mas Jesus falou, a sua fé te salvou. Sabe por causa de quê? Porque muita gente recebe milagre de Deus. Eu recebi muito milagre de Deus lá no mundo. Eu recebi centenas de milagres. Não vou falar centenas de milagres, mas muitos milagres eu recebi assim, miraculosos, que ninguém acreditava. Até eu enxergar, até eu ser grato a Deus, irmão, eu passei pelo vale da sombra e da morte. Isso eu morro. Os milagres que aconteceram na minha vida, só quem ia saber era a minha família. Eu ia ser salvo por causa do milagre que aconteceu? Eu ia para onde? Eu ia para o quinto dos infernos, mesmo Jesus tendo colocado a mão em cima da minha vida várias vezes. Então, irmão, a gente tem que ser grato, a gente não tem que só receber milagre, a gente tem que receber e tem que ser grato. E a gente tem que seguir aquilo que o Senhor quer que a gente siga. A primeira morte é essa. Acredito eu que todos aqui já passaram por isso, já passaram por essa fase. Cada um na sua particularidade. Cada um tinha o seu problema lá no mundo. Uns tinham mais, outros tinham menos. Mas Jesus te tirou do lamaçal do pecado, porque a palavra de Deus fala que não tem vida fora dele, irmão. Então seja você trabalhador, seja você um homem normal, uma pessoa normal, você estava morto lá fora sem Jesus. A não ser aqueles que já cresceu no berço evangélico. Eu não sei se tem alguém aqui que já cresceu no berço evangélico. Mas aquele que estava lá no mundão, estava morto. E Jesus ressuscitou ele. Jesus te ressuscitou, irmão. Você está vivo. Glorifica o nome dele. E agora, irmão, eu quero falar da segunda morte, que para mim é pior do que a morte espiritual de estar lá fora. A gente, quando está na presença do Senhor e se deixa ir esfriando,
vai adoecendo, vai adoecendo, vai adoecendo, e daqui a pouco você morreu. Eu vou encerrar depois disso aqui. Sabe por quê? É muita luta. Primeiro, o diabo luta para você não chegar na presença do Senhor. São 3 lutas, irmão. 3, vou te falar qual que é. A primeira luta, o diabo vai lutar para você não chegar na presença de Deus. O Espírito Santo te convenceu e você veio. A segunda luta, o diabo vai lutar para você ser um crente mais ou menos. Quando você estiver pedindo batismo com o Espírito Santo, ele vai colocar um monte de coisa na sua frente para te impedir. Mas aí você luta e vai, pede a Deus pela misericórdia de Deus, Deus te batiza. Aí a terceira luta. Você conseguiu o que você queria? Tá bom, estou extasiado dentro da presença de Deus, na casa de Deus. Aí você vai lá e começa a adoecer, irmão. Igual aconteceu com o Lázaro aqui. A gente fica doente, irmão. Eu estou falando que eu sei como é que é a luta. Muito tem se falado sobre isso aqui. A irmã acabou de falar ali agora mesmo. A gente não pode acreditar que a gente vai ser salvo pela busca do outro que está no nosso lado. Filho de crente não quer dizer que vai ser salvo. Marido ou mulher de uma pessoa crente que busca mais não quer dizer que vai ser salvo. A oração é individual. A salvação nossa é individual. Cada um tem a sua particularidade com Deus. E eu, irmão, com todo respeito, eu estou falando isso aqui por experiência que está acontecendo comigo. Então acontece algumas coisas comigo que eu creio que é o Senhor querendo me colocar para falar com a igreja. Quando eu estava lá morto no pecado, eu sentia a tribulação na minha alma de uma maneira fora do normal, irmão. Eu sentia de uma forma forte a presença do diabo na minha vida. Aí eu cheguei aqui na presença de Deus e andei um tempo aí assim. Eu vinha no culto e não sentia a presença de Deus, irmão. Eu chegava aqui, saía do mesmo jeito. Já teve vez de acontecer várias vezes comigo. Sabe o que eu falei com Jesus? Eu falei, Senhor, eu não aceito isso não. Porque quando eu estava lá no mundo, eu sentia a presença do capeta. Eu vou chegar aqui, eu não vou sentir a presença do Senhor? Jesus, eu vou andar no Evangelho, sem conhecer quem é o Senhor, meu Pai. E comecei a buscar mais a Deus, irmão. E eu tenho sentido a presença dele na minha vida, cara. Deus tem falado comigo, irmão. Deus tem se revelado em coisas assim, simples na minha vida. Se você prestar atenção no seu dia a dia, Deus fala com você em coisas simples. Então o que é que eu quero falar para a igreja? Não caia na morte espiritual, nem na doença. Quando você vê que você está começando a dar uma virose, vai para o joelho, igreja. Porque o tempo é final. Cai para a oração, pede coragem a Deus. Vocês lembram daquela música Renovo? Me dê coragem para mergulhar no mar da oração. Tem que ter coragem, irmão. Porque é uma coisa simples você orar. Olhando assim, com os olhos humanos. Você vai ali, tira um tempo e ora. Só que vai lá orar para você ver. Demora mais de 10 minutos você sozinho orando, que eu quero ver. Você fala com Deus rapidinho. Acabou. Então, irmão, não se deixa levar pela morte espiritual. As pedras que estão no nosso caminho dentro da igreja, que Deus com certeza sempre vai tirar, é o quê? A princípio, a falta de oração, a falta de leitura da Bíblia, a falta de um jejum. E tem outras pedras que são o quê? Um entretenimento. Muitas das vezes nós temos tempo para tudo, mas nós não temos tempo para Deus. Se nós temos tempo para trabalhar, se nós temos tempo para cuidar de tudo, a gente precisa arrumar um tempo e dar como prioridade para Deus. Todos os dias, irmão. Todos os dias a gente come comida. A gente almoça, janta, toma um café. Sim ou não? Então o nosso espírito precisa de alimento. Então, irmão, Jesus falou comigo assim, ó, morte espiritual. Fala com a minha igreja.
Não aceite viver um evangelho sem conhecer Jesus. Não aceite entrar na casa dele, sem sentir a presença dele, até porque algum dia pode acontecer, você não pode estar bem. Só que direto, se você estiver direto assim, está fora do normal, irmão. A igreja está pegando fogo, às vezes a igreja está recebendo um renovo. Às vezes a gente está assim, ó. Teve vezes eu saí daqui frustrado. Senhor, eu também, cadê eu, Jesus e eu? E nada. É culpa de Jesus? É culpa minha. Você está muito preocupado com o trabalho. Você está colocando tudo na frente. Você está buscando tudo menos a mim. Como que você quer ser tocado? Como que você quer ser? E a gente tem que mudar isso na nossa vida, irmão. Jesus mandou tirar a pedra. Lázaro, saia para fora. E Lázaro tem que vir, porque a voz de Deus quando fala, irmão, tem que obedecer. Se tiver morto vai ter que ressuscitar. Se tiver doente vai ter que ficar curado. Se tiver triste vai ter que ficar feliz. Se tiver com depressão vai ter que ser curado também, irmão. Porque Jesus falou, saia para fora, Lázaro. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves. Jesus falando com Deus. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Então Jesus está desatando qualquer atadura que tiver na nossa vida espiritual nessa noite, irmão. Eu convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos levantar um clamor. E eu já estou encerrando a minha oportunidade, em nome de Jesus. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, que aquilo que estiver atrapalhando a nossa vida espiritual nessa noite, que Ele possa jogar por terra. Vamos pedir a Ele para trazer experiências sobrenaturais para a nossa vida. Vamos pedir a Ele para que Ele possa ser nosso amigo, assim como Ele era amigo de Lázaro, Marta e Maria. Vamos pedir a Ele para Ele entrar na nossa casa, não só entrar de vez em quando, mas para Ele morar na nossa casa, irmão. Vamos falar com Jesus: Senhor, eu não quero ser mais ou menos com o Senhor, Pai. Eu quero sentir a Tua presença. Nós queremos experiências sobrenaturais. Feche teus olhos, irmão. Leva o pensamento em Deus, que Ele está ouvindo você conversar com Ele nessa noite. Pai amado e Pai querido, aqui está a sua igreja, Pai. Nós te louvamos pela Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, colocar essa palavra no nosso coração, que ela possa achar guarida, Jesus, no nosso coração. Senhor, que o Senhor possa ressuscitar aquele que está morto lá fora, aqueles parentes que ainda não foram alcançados, Pai, pela Tua presença. Que o Senhor possa convencer eles do pecado e do juízo. Que o Senhor possa trazer eles para cá, Pai. Deus, se tiver alguém aqui frio espiritualmente, que esteja começando a adoecer, que o Senhor possa colocar a cura hoje. Que o Senhor possa derramar cura na nossa vida. Que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais. Que o Senhor possa derramar poder sobre essa casa, sobre essas famílias, Pai. Visita os nossos lares, visita os nossos filhos. Traga experiência para eles, Pai, para que eles venham conhecer o Senhor de perto, não só de ouvir falar. Que as crianças possam vir para essa igreja por vontade, por prazer, não só porque nós estamos trazendo, Pai. Aleluia, Jesus. Visita aqueles hospitais. Eles estão enfermos fisicamente, mas espiritualmente também pode estar. Visita aqueles presídios, Senhor, onde tem homens e mulheres, Pai, mortos espiritualmente. Mas eu conheci homens lá dentro também que estavam vivos, que o Senhor ressuscitou eles lá dentro. E o Senhor fez uma grande obra. E o Senhor trouxe para fora, Pai. Eu creio no Seu poder, a igreja crê no Seu poder.
Fala com ele, irmão, aquele parente que você menos acredita que vai vir para a presença dele. Coloca na mão de Jesus Cristo agora, espera a resposta, que no tempo oportuno o Senhor vai se levantar. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Que bom ouvir a palavra de Deus. Tem uma coisa que eu estava ali sentado e o missionário estava pregando, e o Espírito Santo pediu para eu compartilhar com os irmãos essa reflexão que Deus me deu. Segundo ele, a história que ele contou, que essa família era amiga de Jesus, não é isso? Eles eram amigos de Jesus? Então significa que amigo de Jesus também passa por provações, sim ou não? Mas se eles eram amigos de Jesus, por que quando Jesus voltou, eles acreditavam que Jesus tinha chegado tarde demais? Como é que um amigo de Jesus acha que Jesus chegou tarde demais? Aí veio uma palavra. Pode sentar, Francisco, rapidinho. Aí veio uma palavra. Quando Jesus foi mandado ser chamado, o rapaz ainda estava doente. Quando o rapaz chega lá, Jesus propositalmente fica mais 2 dias. Não tem horas que a gente manda chamar Jesus e ele demora um cadiquinho? Aí eu pergunto, é ele que demora ou é a gente que está muito ansioso? Faz diferença se ele chegar antes ou depois do morto? O que ele tem para fazer, vai fazer? Vai. Irmãos, ele mesmo disse uma vez assim: se o grão não morrer, vamos supor, você pega um caroço de milho verde, se você plantar, não germina. Tem que esperar secar. Aí você bota na terra, aí ele germina. Se o grão não morrer, ele não pode nascer de novo. Eu acho que aquela família tinha algumas coisas de Jesus, principalmente conceitos, valores, totalmente errado. E eu vou trazer para nós hoje. Você quer ver uma coisa? Quem aqui de nós, a começar por mim, tem o controle de tudo da sua vida? Levanta a mão quem está no controle de tudo. Lá em casa, como é o nome disso aqui? Lá em casa, quando a gente vai assistir filme em família, a primeira coisa que eu faço, Ferreira, eu falo assim: cadê o controle? Aí eu pego. Por 2 motivos. Se tiver alguma cena no filme que não é para passar, eu aí os meninos ficam todos assim. O pai está no controle. O pai está com controle. Segunda coisa que me irrita quando eu assisto filme com eles: o Lucas gosta do filme alto, para estourar os ouvidos. E eu, baixa esse negócio. Aí eu falei: agora eu não peço mais não. Eu fico com o controle na mão. Eu sei quando está alto e quando está baixo. Eu não estou com problema de tipo. Mas vocês me disseram que vocês não estão, nós não estamos no controle, certo? Então nós somos o oposto do controle, é o quê? Descontrolado, é isso? Quem está descontrolado aqui, diga amém. Eu estou descontrolado. Eu não tenho controle de tudo. Eu tenho descontrole. Descontrole não é descontrolado de doido, não. Descontrole, nem tudo está ao meu alcance. Aí eu tive um problema maior ainda nessa passagem, que foi quando Jesus falou assim: vai lá, diga para ele que eu já estou indo. Aí os discípulos, os amigos de Jesus não entenderam quando ele voltou. E os discípulos de Jesus também não entenderam quando ele disse assim: ué, mas queriam matar o Senhor, e o Senhor está voltando para um lugar que queriam te apedrejar. Irmãos, Jesus só podia ser morto
na hora que Deus ordenasse a sua morte. Você só vai ser morto quando Deus quiser. Quem está no controle do botão da sua vida é Deus. Muita gente já tentou te matar, muitos inimigos já tentaram te abater, mas não consegue. Não é porque é bonzinho, não, é porque Deus está no controle. Olha o controle. Deus está no controle. Esse controle aqui é uma réplica do outro original que está ali. O Mateus esses dias falou assim, ó, esse controle aqui está descontrolado, eu não estou conseguindo operar com ele aqui no Data Show. Eu falei, tira ele de cena, vamos pegar outro. O que ele está ali, você quer ver? Liga aí o seu. Espero que não me envergonhe, Mateus. Ó, vou tentar apagar. Está descontrolado. Esse é o descontrolado. Aquele dali está no controle. Eu estou fora de controle. Eu vou terminar assim, ó. A Marta e Maria, eu entendi. Elas causaram até comoção em Jesus e fizeram Jesus chorar. De pedir para o irmão ressuscitar, porque duas irmãs sem pai, sem mãe, sem irmãos, quem era o provedor? Era Lázaro. Agora eu vou fazer uma pergunta dura para vocês. Quem tem aqui algum parente que morreu nos braços do Senhor salvo? Levanta a mão. Quem tem um parente aqui que morreu nos braços do Senhor? Vocês que levantaram a mão, vocês gostariam que Jesus ressuscitasse essa pessoa de novo hoje? Gostaria? Olha o controle. Segura o controle na mão, senão você fica descontrolado. Vale a pena pedir para Jesus ressuscitar? Marta e Maria pediu para Jesus ressuscitar Lázaro porque ela precisava deles como provedor. Mas nem sempre convém pedir para Jesus ressuscitar quem já está guardado. Quem já dorme no Senhor não precisa ser acordado, já está dormindo no Senhor. O que eu quero dizer com isso? Se você pede para Deus ressuscitar um parente seu que morreu nos braços do Senhor e morreu salvo, o caso de Lázaro, ele correu o risco de perder a salvação, voltando para a vida outra vez. Uma vez que você ganha a salvação, você é um privilegiado. Sabe o que Deus está dizendo? É o que o missionário falou: não brinque com a morte, tanto espiritual como física. Não brinque com ela. Ela vai te bater na porta. Ó, um dia a morte vai procurar a gente. Ei, vamos embora, é hoje. Aí você, não, mas peraí. Quando você sabe que Deus está no controle, você pega o seu controle, aposenta ele e diz assim: Deus está no controle de tudo. Eu não quero saber de mais nada não. Ó, com Deus você perde, você ganha, você chora, você ri. Com Deus tem dias que você está bem, tem dias que você está mal, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Eu finalizo dizendo uma coisinha para vocês que me entristeceu muito no culto hoje. Uma irmã aqui da igreja, a irmã Mônica, ela mandou um rapaz me procurar aqui na igreja antes do culto. E o rapaz estava puxando de uma perna, uma deficiência, provavelmente de um derrame, um AVC, uma bengalinha, né, Jambi? Aí eu falei para ele assim: porque, irmãos, eu já marco, é propósito, eu já faço isso assim, é no controle mesmo. Quando a pessoa marca alguma coisa comigo, eu marco na hora do culto na igreja. E eu sempre deixo para atender a pessoa depois do culto, para a pessoa assistir o culto. Porque tem gente que corre do culto. É o que você falou, só quer Deus para as suas necessidades. Aí lá vem ele. Rapaz, dá dó até de ver o cara andando. Você vê que está descontrolado mesmo. Aí eu falei assim: vamos assistir o culto, depois do culto a gente conversa. Ele: não, eu quero conversar logo, que eu quero vazar. Eu falei: rapaz, eu vou orar por você, por essa perna aí, por essa enfermidade sua, rapaz. Vamos lá. Ele, olha o que ele falou, hein? Jamil ali, minha testemunha. Aqui, ó, nem Deus dá jeito.
Ferreira, pense numa coisa que eu chamei Jami e falei, Jami, vem cá, fala de novo. Ele, isso aqui, nem Deus dá jeito. Eu falei, você está certo. Você pegou o controle da enfermidade, já entregou na mão do diabo e você já decretou que essa enfermidade é sua. Realmente Deus não vai dar jeito não. Irmãos, ainda que a figueira não floresça, ainda que esteja morto num sepulcro há 4 dias, Jesus tudo pode. Ele pode tudo, Ele faz tudo. Eu gosto de ver o missionário Heraldo porque ele é um testemunho vivo de uma experiência. Olha, no último culto, eu quero pedir até perdão de púlpito aqui por alguns irmãos. Eu tinha marcado uma programação e o Heraldo e a Karine ficaram comigo até tarde aqui. Era uma bucha, era uma teia de aranha, um negócio embaraçado. E eu, minha esposa, a Karine e o Heraldo. E o Heraldo falou uma coisa, irmãos, eu gostei de uma coisa. Eu estava ali, na reunião junto com a minha esposa, todo mundo, mas Heraldo veio, ele pegou o controle da mão, pegou o controle da minha mão, e ele assumiu o controle da situação, e ele falou assim para a pessoa, falou assim, o que Jesus fez na minha vida não se compara com o que Ele pode fazer na sua. Ele fez muito mais por mim do que Ele pode fazer por você. O seu problema é fichinha, é cafezinho diante dos meus. Você quer mudar de vida? Aí a pessoa falou assim, quero. Ele disse, então faz o seguinte, olha o que ele falou. Se eu estiver aqui desdenhando, que ele me corrija. Ele disse assim, então faz um pacto com Deus agora. Acabe o velho homem, a velha pessoa agora, e faz um pacto com Deus. A pessoa, eu faço. Como é que é o pacto? Eu falei, o pacto é você pegar esse controle da sua vida, você joga fora e você diz assim, agora a minha vida está controlada por Deus. Acabou. Nenhuma seta, nenhuma flecha, nenhum dardo inflamado, nada vai me atingir, porque Deus é comigo. Eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Sabe onde é que está a pessoa? Sem controle ainda. Está descontrolado. Irmãos, a gente não pode ajudar a quem não abriu o coração para Deus entrar. Nem Deus ajuda. É como ele disse mesmo, você pode orar para a pessoa que você mais gosta, que você ama, mas se ela não tiver uma experiência com Deus, não adianta. Você tem que pegar o controle da sua vida e falar, Senhor, a partir de agora, faz o que o Senhor achar melhor. Faz o que o Senhor achar melhor. E quando você é controlado por Deus, irmãos, vou te falar, você sofre, tá? Você sofre. Essa semana nós chegamos aqui, Ferreira, na igreja. Eu e o Jami chegamos na oração. Aí estavam os refletores ali, tudo amassado, empenado, caído, pendurado. Falei, Jami, o que é isso? Foi vento, anti-tsunami? O que é isso? Aí, deixamos de lado. Subimos no carro, começamos a pegar arame, fizemos umas gambiarras ali, consertamos. Aí o vizinho daqui mandou para mim os vídeos e as fotos de um caminhão de Cariacica que entrou na contramão e saiu pegando os refletores da igreja todinho. E ainda mandou com o telefone do que está no caminhão. Aí eu fui e mandei uma mensagem. O senhor rapaz do caminhão que teve em Guarapari, o senhor arrebentou com os refletores lá da igreja. Aí o rapaz falou assim, manda botar tudo novo. E só manda a nota para mim e manda o Pix que eu mando para o senhor agora. Eu falei, não, eu fiz uma gambiarra lá com o meu obreiro, dá para segurar. Não, mas você quer que eu bote quanto para você? Eu falei, nada, você está perdoado, só estou avisando para o senhor estava na contramão, o senhor podia ter batido de frente ali, eu não quero R$1 do senhor. E Deus ainda falou comigo assim, ai de ti se pegar R$1 dele, vai ser amaldiçoado, pessoal. É para perdoar ele e ainda chamar ele para vir para o culto. Aí eu falei assim, não, faz o seguinte, você me paga vindo na igreja um dia. Ele falou, mas eu vou sair de Cariacica. Eu falei, Aí ele, mas por que o senhor vai deixar para lá? Eu falei, sabe por quê?
Porque teve muitas coisas na minha vida que Deus deixou para lá. Teve muitas coisas na minha vida que Deus deixou para lá. E sabe o que é que Deus quer de mim e de você? Que a gente passe isso adiante. Quando Deus deixar muitas coisas suas para lá, quando Deus ignorar muitas coisas suas, ignore também de outras pessoas. Porque com a medida que a gente trata os outros, a gente vai ser tratado por Deus. Eu quero oferecer esse louvor ao Luan, ao Will, ao Ferreira e ao Heraldo. Porque esse louvor, a letra dele fala de quem já teve mal, de quem já passou por tempos difíceis e agora está em tempos bons. Mas esse louvor também é para você que está aqui na igreja e está se vendo diante de uma nuvem de tempestade na sua vida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que esse louvor fala. Eu quero que você medite bem na letra desse louvor, que é para você. É uma oração. Ele é uma oração. É uma conversa com Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. Num terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu via meus pedaços no chão. A minha alma vagava na escuridão. Era assim, Heraldo? Aí o quê? Das garras da morte o Senhor te tirou. Te mostrou uma verdade que você nunca quis ver. Acordou de um pesadelo. Você vai voltar a viver. Por quê? Eu hoje estou bem, mas estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Mas hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Valorize o que Deus te deu. Você tem o controle, você tem o controle. Você com Deus, você tem o controle. A tua carne não quer, mas Deus diz, eu vou conseguir. Aleluia. Meu espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Oh glória. Do outro lado eu via meus pedaços no chão. A minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou uma verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo. Eu voltei, agora é todo mundo. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Que Jesus venha consertar as nossas vidas. Que Jesus, diga assim comigo, diga: Jesus,
tome o controle da minha vida. Nunca me entregue, diga, nunca me entregue a minha vida a mim mesmo. Ela é tua, ela está no controle das tuas mãos. Controla meus sentimentos, controla minhas emoções, controla minhas iras, controla minhas raivas, minhas tristezas, minhas alegrias. Fale com Deus agora. Diga: Deus, entra no controle da minha casa. Diga: Senhor, por favor, toma o controle de meu sentimento, da minha razão, do meu coração, dos meus pensamentos, Senhor. Fale você com Deus. É a sua voz com Deus. É a sua voz. Fale, o Espírito Santo está aqui para te ouvir. Diga: Espírito Santo, não está demorando não, é eu que estou apressado. Faz a hora que o Senhor quiser. Espírito Santo, eu não vou mais dizer que está tarde, que chegou tarde, que está morto. Não tem nada morto, não tem nada morto. Está tudo no controle. Não tem nada morto, está tudo no controle, meu irmão. Está tudo no controle. Deus está no controle. Bota a mão no seu coração, diga para o diabo. Diga: Deus está no controle da minha vida. Diga: minha vida é controlada por Deus. Diga: o Senhor está no controle. O Senhor tem o controle. Agindo Ele, quem impedirá? Posso todas as coisas no meu Deus. O meu Deus me deu a vida. Ele é o dono da minha vida. Ninguém vai fazer nada se Ele não permitir. Para fazer tem que ser como Jó, tem que pedir autorização. Mas a minha vida está no controle do Senhor. Xarabassubinarácia. Oh meu Deus, Salamanácia. Ei meu Pai, eu já fui dia de sol, eu já fui temporal, eu já fui desgosto, Senhor. Oh, fale com o teu Deus. Diga para o teu Deus, diga: Senhor, me perdoe porque eu perdi o controle. Mas o Senhor está no controle a partir de agora. Toma meus sentimentos, toma minhas emoções, toma minha vida. Senhor, me perdoe por ter sido descontrolado, por ter feito o julgamento prévio do Senhor. O Senhor está sentado num trono, reinando. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O Senhor sabe quantos litros de água tem no mar. O Senhor sabe quando uma folha cai de uma árvore. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle, igreja. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle, igreja. Deus está no controle do seu marido. Deus está no controle do seu casamento. Deus está no controle. Deus está no controle dos seus dias. Oh papai, oh meu pai querido. Tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de ficar triste, tem tempo de se alegrar, tempo de festa, tempo de luto. Mas o Senhor está no controle. Ele está no controle. Deus está com o controle da sua vida nas mãos. Ele vai aumentar seu volume. Ele vai trocar você de canal. Ele vai botar você num canal novo. Tem um canal novo. Deus está dizendo para mim aqui agora, ó, diga para eles que eu tenho um canal novo. Eu tenho uma nova programação para eles. Oh meu Deus. Aumenta, Deus, o nosso volume. Aumenta a nossa qualidade de imagem. A nossa qualidade de imagem. Senhor, faz com que saia som. O som das águas. O som das águas. É o teu barulho. É o som das águas. Oh, Espírito Santo. Não queremos ser como Marta. Tá tarde. Se o Senhor estivesse aqui. Chegou tarde nada, Marta. Eu estou no controle, Marta. Arranca essa pedra daí que eu vou te mostrar, Marta. Se seu irmão vai ter vida ou não, eu que controlo a vida. Eu dou a morte, eu dou a vida, eu ressuscito, eu abato, eu engrandeço, eu empobreço. Eu sou Deus.
Espírito Santo. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque está no controle. Continue no controle. Continue no controle daquele homem, mesmo ele estando descontrolado. Mesmo sem crer, Senhor, por favor, controla a enfermidade daquele homem. Controla, meu Deus, a enfermidade daquela outra pessoa, meu Deus, que estava aqui domingo. Abençoe a vida daquela pessoa, meu Deus, que está descontrolada. Por quê? Porque está com o controle na mão. Tem que entregar o controle na mão de Deus. Deus, eu não quero mais o controle na minha mão. O controle vai ficar na tua mão, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa, por essa palavra profética do teu filho, o missionário Heraldo. Obrigado, meu Deus, porque ela falou muito aos nossos corações. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces